Olá pessoal, estamos dando sequência à nossa videoaulas sobre o React Native e na sequência de hoje nós iremos continuar falando sobre o Native Base. Na aula passada nós vimos como instalar o Native Base tanto no nosso computador quanto também utilizando o Expo e também o Snack do Expo, tá? Então a gente viu essas formas aí. Então o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos ver aí os principais componentes do Native Base e como é que a gente pode usá-los na nossa aplicação, tá? Então, a gente tem aqui a documentação, porque é o docs.nativebase.io, tá? E a gente tem aqui um exemplo da utilização dos componentes, tá? Então, nesse exemplo aqui, ele explica como é que funcionam os componentes, e aqui a gente tem vários componentes, Anatomy, Accordion, Action Sheets, Baggage. Então, o que são esses componentes, pessoal? Por que a gente está utilizando o Native Base? Porque ele já tem componentes pré-prontos. Como é que a gente faz um accordion, por exemplo? Se eu clicar aqui em um accordion, ele já tem um exemplo pronto. Ó. Observe que quando clica, ele vai abrindo. Então, para que a gente não reinvente a roda, a gente utiliza algo que já existe. Então, por isso que a gente está utilizando o Native Base, que ele tem componentes de layouts pré-prontos e esses componentes nos ajudam no momento da criação da nossa aplicação. Então, aqui ele traz uma série de componentes pré-prontos que basta a gente ver o código-fonte dele, e aqui do lado do exemplo a gente tem tanto o exemplo para o Android quanto o iOS, tá? O Android está demorando a carregar aqui e a gente vai ver como que funciona esses componentes. Então vamos se ater a apenas alguns aqui, tá? Então deixa eu subir um pouco aqui, voltar aqui novamente e a gente vai nesse Accordion, foi o que eu acabei de mostrar. Vamos nesse Action Sheets aqui. E o que seria esse Action Sheets? Olha só que legal. Quando eu clico no botão, ele vai abrir um menu, e nesse menu eu tenho uma série de opções aí. Quando eu clico em qualquer uma das opções, ele vai me mostrar um alert dizendo que chamou aquela ação. Tá? Então, como é que eu faço esse código-fonte aí? Tanto no Android quanto no iOS. Tá? Esse é o mesmo código que vai servir para os dois. Se eu descer um pouco mais a barra de rolagem aqui, a gente vai ter aqui o exemplo do React Native, Vue e React, que nesse caso a gente vai se ater apenas ao React Native, tá? E aqui a gente vai ter esse primeiro código aqui, e nesse código aqui a gente já vai ter a nossa chamada aí, tá? Então, como é que a gente faz aí? Deixa eu descer um pouco mais aqui, e aqui a gente tem um exemplo. Tem um exemplo do botão, tá? Nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui na página inicial a gente vai ter esse App Navigation, que esse App Navigation ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que quando eu clique, seja aberto, quando eu clicar, abra essa página aqui, App Navigation, tá? Beleza? Que essa página aqui, é uma página que eu chamei ela Page, tá? Então, vamos descer um pouco mais aqui e a gente tem essa página Page aí, tá? Então, nessa página Page, olha só, a gente tem aí o Container, o Render, esse Render aqui deixa essa partezinha azul aqui, Container Padding, e aqui a gente tem o nosso botão com a nossa ação. Então, nesse botão aqui a gente tem um OnPress, tá? E nesse OnPress, deixa eu subir um pouco aqui, nesse OnPress aqui eu estou fazendo a configuração Action Sheets. Então, qual é a ação que eu quero que ele faça no momento que eu clicar? Então aqui eu fiz a programação da minha ação. Option Buttons, Cancel Button Index, Title, tá? Então tem uma série de configurações aqui de parâmetros que a gente passa e ao final do resultado vai ter o quê? Vai ter o nosso botão, Text Button, tá? Então já tem as coisas pré-prontas, a gente só basta precisar saber usar. Então vou descer um pouco mais aqui, vamos vir em Baggage. E são esses Baggages? São meio que tipo como se fossem uns componentes que eles vão mostrando aí algumas cores e a gente pode botar como se fosse pequenos avisos na nossa aplicação, tá? A gente tem uma série de exemplos aí utilizando eles. E aqui a gente tem, descendo um pouco mais do lado aqui, a gente tem os botões, tá? Então, nesse exemplo aqui dos botões, nós temos vários modelos de botões. Temos o botão temas, o botão transparente, o botão outline, block button, full button. Para que eu possa ver cada um código-fonte desse botão aqui, basta eu descer um pouco aqui. Aqui a gente tem um exemplo da utilização da chamada de um botão. Tem um container, tem um render. E dentro do content, o content é o que, pessoal? O content é essa parte branca aqui, tá? Então, nessa parte branca é onde a gente vai começar a montar o nosso layout. E aqui eu tenho o Click Me, tá? Se eu descer um pouco mais aqui. E aqui ele fala uma série de configurações e de parâmetros que dá pra gente
na verdade, de propriedades que dá para a gente utilizar no nosso botão. A gente tem a Properties, tem o que é por padrão e tem as opcionais. Então, o que é que cada um faz aqui, a gente tem a descrição. Então, quando a gente utiliza a Property Active, o que é que ele faz? Ó, ele deixa o estado do botão, né? Então, tipo, transparente, ele redefine os seus filhos, os elementos redefine, no caso, renderiza os filhos dos elementos dos botões, tá? Então, Border, Loading, Block, Full, Disable. Tá? Então, tudo isso são parâmetros que a gente passa no nosso botão e quando a gente passa esses propriedades, quer dizer, ele vai configurar o nosso botão. Tá? Então, aqui a gente tem esse exemplo. Ó. Esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo que a gente tem na tela aqui, ó. Button Light, esse Button Light aqui. Button Primary, observe que eu só falei Primary, ele já entendeu que foi a configuração da cor, tá? Ó. Button Success, ficou verde, tá? Ó. Botei um text dentro e ele ficou verdinho aí. Button Warning, Button Danger, Button Dark, tá? Então, essa é a configuração das propriedades que a gente precisa passar no botão para que ele fique com esse resultado que a gente está vendo aqui, tá? Aí tem a forma de deixar o botão transparente, tem uma série de propriedades que eu não vou me ater muito aqui, tá? Ó, bota ele arredondado, tá? Tem uma série de configurações. Passando essa parte do botão, pessoal, a gente vai para a parte dos cards, que é onde a gente vai trabalhar bastante com os cards, tá? Então, o que seriam esses cards? São blocos de códigos que deixam a nossa aplicação mais organizada. Ó. Olha só que eu tenho uma parte aqui circulando, no caso é uma parte quadrada aqui, que ele está definindo como se fosse um bloco, tá? Então um card é como se fosse um bloco, tá? E nesse bloco aí a gente vai escrever o nosso conteúdo que a gente está querendo, tá? Esses são os exemplos, pessoal, do que a gente tem aqui. Eu vou descer um pouco mais aqui para que a gente possa ver outros exemplos. Ó. Quem nunca se deparou com esse botão aqui em alguma aplicação, ó. Quando eu clico aqui, ele abre esse menuzinho aqui. Até mesmo o próprio WhatsApp ele tem esse botão. Como é que se chama esse botão? Se chama Fab. Ó. Esse botão aqui se chama Fab, tá? Então esse botão Fab, esse botão Fab aqui, como é que a gente configura ele? Ó? Eu faço a chamada do componente, ó. Fiz a chamada aqui do Native Base, tá? Ó. Chamei o Content, Render, View, Button, Icon e Fab. Aí aqui eu passei as propriedades, ó. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, e chamei ele. Então, pessoal, vamos fazer um outro exemplo aqui para a gente encerrar essa parte aqui da explicação dos componentes. Vou escolher aqui um componente chamado Tab. Tá aqui o Tab, cliquei nele e que ele mostra o exemplo. Tá um pouco bugado aqui como mostra, mas vamos usar ele. Antes da gente pegar o componente, é bom ler se tem alguma observação. Tá, então vamos lá. O que é que a gente vai precisar adicionar nos imports? Ó? Na biblioteca Native Base, vamos adicionar o tab e tabs. Tá? Então eu vou vir aqui e copiar tabs e tabs, content, render e container já tem na nossa aplicação aqui do Expo. Vou vir aqui em cima, já tinha indentado o código. Pronto, adicionei aqui. Ó, tá? Depois que adicionei aqui, ele já atualizou ali o aplicativo. E agora eu vou copiar os componentes aqui, que é daqui para cá. Copiei os componentes, Ctrl+C, vou descer mais um pouco aqui. E onde tem esse card aqui, Content, inicia o Content, fecha Content, eu vou colocar aqui. Ó. Eu vou pegar a primeira tab aí, e vou jogar aqui, observe que ele está reclamando, ó, tab 1. Por quê? Porque ele fez aqui, para cada uma tabela, ele criou um componente e fez a importação. Só que a gente não vai fazer assim. Para ficar mais rápido a nossa videoaula e não ficar tão longa, eu vou copiar esse card aqui e vou colocar aqui. Depois que eu coloquei aqui, vou apagar essa daqui e aqui. Vamos adicionar uma listagem e na terceira tab vamos adicionar um formulário. Ó. Se vocês observarem aqui, ó, se eu adicionar 0 aqui, ele vai atualizar lá e agora apareceu o card. Se eu vier para a tab 2, olha só, não tem nada. Vamos adicionar uma listagem. Então vamos procurar aqui a listagem. Vamos pegar essa aqui. Ó, eu preciso adicionar o import dele, ó, que são esses três componentes, list items e content, tá? Venho aqui novamente. Vou adicionar aqui. Faltou uma vírgula aqui. E agora eu vou copiar os componentes, tá? Vou descer um pouco mais aqui. Vou copiar a list aqui, até aqui. Inicia lá e fecha aqui. Então, copiei o código desse componente e vou descer mais um pouco. Eu vou dizer que vai ser a segunda tab que vai ter
a listagem, tá? Então aqui eu vou chamar de tab 02. Finalizarmos, vamos colocar um formulário aqui, tá? Ele está reclamando do texto que já foi adicionado, então deixa eu tirar esse texto aqui que já foi. Eu tirei o texto aqui. Pode deixar essa vírgula aí. Então se eu clicar aqui no tab 2, ó, observem aí que ele trouxe a listagem, tá? Do jeito que estava lá. E agora vamos adicionar um formulário para colocar na terceira tab. Então vamos colocar esse float label aqui, ó. Quando você clica, ele vai mostrando lá, né? Ele sobe o label, né? Então fica bem legal esse efeito. Vou copiar aqui o import do Native Base. Vou adicionar aqui o meu Native Base no export, certo? Depois eu vou agora copiar o código fonte dele, ó. Copiar aqui, na verdade, o componente, né? E agora eu vou colar aqui na terceira tab. Claro que eu estou colocando em tab aí para ficar mais fácil mostrar o exemplo, né? Dessa forma fica mais legal. Claro que a gente iria criar um componente e iria fazer o import. Então observem, ó, que o formulário veio. Vamos adicionar um botão aqui para ficar mais bonitinho esse formulário. Vamos subir aqui, vamos pegar um botão, tá? Eu vou querer esse primary aqui. Vamos adicionar esse primary aqui, o exemplo dele. Eu vou copiar o componente e aqui embaixo de items, dentro do formulário, eu vou deixar ele aqui. Tá? E ele já vai atualizar. Se eu clicar aqui em tab, ó, o primary colocou. Então eu vou botar aqui salvar em vez de primary, né? Salvar, ele vai atualizar. Tá? Então, para fecharmos chave de ouro esse exemplo, vamos adicionar agora só o botão toast aqui, ó. O botão toast é lá no finalzinho. O botão toast, eu vou querer essa primeira opção. Observe que o botão toast, ó, para a gente trabalhar, nós precisamos adicionar o root, tá? Então a gente precisa adicionar essa tag root antes do nosso componente. Então vamos adicionar essa tag root, tá? Do próprio Native Base, vou copiar aqui, tá? Vou adicionar o root embaixo do container e vou finalizar e vou fechar ele lá embaixo. Vou fechar ele aqui embaixo. Fechar também o componente e vou fazer a chamada dele lá em cima, no nosso import do nosso Native Base, vírgula, e vou chamar ele aqui. E agora eu vou copiar realmente o código do toast, tá? Vou copiar esse botão aqui por completo, que ele tem o toast lá. Sim, faltou importar o toast, né? Então vou colar ele aqui, vou colocar aqui debaixo desse primeiro carro, tá? E faltou importar o toast aqui. Eu vou colar ele agora aqui. E o resultado vai ser o que, ó? Se eu clicar aqui, observe que ele apareceu, ó. Wrong password, tá? Ele apareceu a mensagenzinha lá embaixo. E aqui a listagem e aqui o nosso formulário, tá, pessoal? Então, bem tranquilo. Quer adicionar qualquer outro componente do Native Base? Basta vocês visualizarem e irem vendo aqui os componentes que existem, vendo o código-fonte e colando na aplicação de vocês, ó. Temos a parte da listagem, ó. Temos vários exemplos aqui de listagem, ó, listagem div, tá? Ó, listagem com header, com cabeçalho, listagem select, listagem no itens, ó. Tipo, ele fica com uma parte selecionada, com ícones, ó. Quem nunca viu um menu desse, né? Com avatares que a gente coloca as imagens. Então aqui tem um código fonte de como é que a gente faz isso, ó, tá? Então é bem legal isso aí. Beleza, ó, thumb. Aqui é estilo WhatsApp, né? Observem que por isso que o pessoal fala, como vamos fazer um clone do WhatsApp, porque eles utilizam esse exemplo de código fonte aqui, tá? Deixa eu descer um pouco mais aqui, ó. Aqui tem um exemplo de como faz isso, beleza? Picker, ele seria o quê? Seria tipo aquele combo box da web, né? A gente tem o radio button, temos aí o search bar, que é aquela opção de pesquisa lá em cima. A opção de ficar mudando, ó, segment inside, render, spinner, que fica aquela tela de carregar, swipe list, ó, essa lista é bem legal, eu mostro a informação, o outro eu clico aqui em excluir, tá? Então tudo pré-pronto, a gente só basta saber usar, pega ele, cola no nosso código e faz a programação, quando eu clicar em excluir, ele vai excluir, tá? Swipe row, ó, roda para o lado, ele aperta o botão de excluir, tem a parte de tabs, ó, a parte bem legal, certo? Ó,
Essa tab aqui é bem legal também, você coloca ícones, tá? Então tem uma série de componentes pré-prontos. E esse Touchable aqui, quando você... é como se fosse um balãozinho. Observe que aqui embaixo apareceu, ó, uma opçãozinha. Aqui você pode programar a duração também do touch, tá? Touch Position, pode botar embaixo, em cima. Drawer, que é esse menu, ó. Esse menu aqui lateral esquerdo, tá? E também tem a parte de rotas, tá, pessoal? Que é o que a gente vai ver nas próximas aulas aí, ó. Se eu vim aqui em Examples, tá? Aqui tem exemplos de apps completos, ó, que a gente pode estar utilizando, ó. Um app de namoro, um app e-commerce, ó, já pré-prontos que dá pra gente tomar como base utilizando o Native Base, tá? Então, bem legais aí esses exemplos. E tem esse example aqui e a gente vai utilizar depois, se a gente quiser fazer a chamada de telas, a gente utiliza esse React Navigation, tá? Ó, que ele faz a abertura, ele faz a chamada de telas, e tem esse outro aqui também, que ele faz, ó, go to page 1, go to page 2, tá? Sim, outra parte aqui que é interessante é os cards, tá? Ó, se a gente descer um pouco mais aqui, ele tem vários modelos de cards, ó. O cards com já pré-configurados, um títulozinho, um conteúdo, cards item button, ó. Quando eu clico, ele mostra um exemplo de um alert, card transparent, tá? Card list, ó, com formato de listagem, cards com image, olha só isso aqui, vocês já devem ter visto isso aí em algumas aplicações, tá? Então, bem legal também. Esse card showcase, ó, que ele mostra aqui a quantidade, tá? Então, bem legal. Se eu descer um pouco mais aqui, era esse exemplo mesmo. Então, beleza, pessoal? Então, bem legal esse exemplo do card, né? Para não delongar muito o vídeo, é isso que eu queria mostrar para vocês referentes ao Native Base, tá? Ele tem N possibilidades aí que dá para a gente trabalhar e desenvolver bem as nossas aplicações e ficar com layouts bem bacanas, tá? Então, se você curtiu, deixa o seu joinha, compartilhe com seus amigos, críticas, sugestões ou elogios, é só falar. Forte abraço, pessoal, e até mais!